Estamos em mais uma aula do curso Política e Gestão Ambiental e Municipal. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Direito, Legislação e Política Ambiental Municipal. Eu sou Andréa Struckel, atualmente sou secretária do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, sou vice-presidente da ANAMA estadual e a minha formação é Direito. Bom, quando a gente fala do curso, das várias vertentes do curso de Política e Gestão Ambiental Municipal, a gente traz a temática Direito e Legislação Ambiental, porque para quem trabalha na administração pública, é extremamente importante a gente conhecer as normas. E que são as normas do direito? As normas são os princípios, que são as metas, os nortes e a forma da gente interpretar esse direito, e as regras. As regras são a lei, a legislação, o arcabouço legal com o qual quem é agente público trabalha diretamente, porque na administração pública, um dos princípios norteadores é o princípio da legalidade. Então, nós, agentes públicos, trabalhando na área ambiental ou em outra área, nós temos que seguir um regramento jurídico de atuação dentro do princípio da legalidade, que consta como uma obrigação conferida pela nossa Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 37, na cabeça do artigo 37 no caput, junto com outros princípios. Mas o da legalidade, ele é importante, por isso que nós vamos trabalhar aqui o direito e os princípios. Mas é importante também, até porque para quem não tem formação jurídica, para quem não é da área do direito, é importante a gente saber o que é direito, né? Por que ele é tão importante para a atuação de um gestor público como nós? Bom, o direito ele está vinculado ao conceito de justiça. O que é justo para aquela sociedade, né? É aquilo que cada pessoa faz ou deixa de fazer em uma sociedade bem ordenada, coordenada, justa. Ninguém pode fazer o que dá a seu bel prazer, né? A gente vive em sociedade, existem regras sociais dentro da sociedade para a gente ter uma harmonia de atuação, e o direito é quem regra essa harmonia de atuação social. Então, é aquilo que alguém pode fazer exercendo o quê? Uma faculdade. Eu tenho direito de votar no presidente, votar no governador, votar no prefeito, vereador, deputados, enfim. Eu também posso exigir uma prestação. O que significa isso? Direito do vendedor em receber o preço da mercadoria. Eu vendo uma televisão, eu sou uma loja, vendo uma televisão, estou prestando um serviço ou vendendo um produto e eu tenho direito àquela remuneração, Então, é um direito a uma prestação. Ou omissão, o não fazer. Exigir que os vizinhos, por exemplo, deixem de incomodar ouvindo música após a meia-noite, quer dizer, após um determinado horário, dependendo do regramento da cidade e tudo mais. Existe um momento de dormir, que socialmente é colocado por uma questão natural, biológica, A gente precisa ter o direito do não incômodo, E aqui eu tiro da doutrina de Demólios, que da introdução do direito, que é importante a gente ter essa visão. Então, o direito é o conjunto de normas que objetiva regular o quê? O nosso comportamento, seja ele ativo, seja ele omissivo, na sociedade, no grupo no qual nós estamos inseridos. Por isso que cada país tem um direito diferente. Por isso que cada sociedade tem um regramento diferente, porque a nossa cultura é diferente. Então, há um retrato daquilo que a gente acha certo, daquilo que a gente acha justo, ético. E essas normas são editadas por autoridades competentes e prevêem, em caso de violação,
a imposição de penalidades pelos órgãos do Estado. E aí as penalidades pode ser multa, chega até ao nível de prisão no caso de um crime, enfim. Existem consequências, né? Existe uma ação e essa sua ação positiva, a sua consequência vai ser positiva. Existe uma ação negativa, a sua consequência também igualmente vai ser negativa. E o direito prevê, então, a possibilidade de penalidades. E o direito também, ele tem uma divisão, podendo ser interno, internacional, público e privado. Interno é que está dentro do seu país, é aquilo que regula, por exemplo, o Brasil. Internacional é que regula as nossas relações com os outros entes, né? Com os outros países. O público e o privado é o que eu vou trazer destaque nessa aula. Por quê? Porque nós estamos na administração pública, nós estamos na Prefeitura Municipal de Campinas. Então, o direito que a gente trabalha é o público, é aquilo que vincula a sociedade como um todo. E ela, diferentemente do direito privado, ela tem uma natureza cogente, ou seja, não existe um campo amplo de discricionariedade como existe no particular. Nós, agentes públicos, nós, servidores públicos, como eu disse no início, a gente tem uma atuação restrita ao princípio da legalidade, né? A gente faz o que a lei permite e o privado não, ele é dispositivo, não é imperativo. Se a lei não proíbe, eu posso fazer tudo, né? E a predominância, então, no direito público, claro que é o interesse público. E no caso do direito privado, é a autonomia das partes, porque o direito privado ele vai tratar da relação de pessoa física com pessoa física, jurídica com pessoa jurídica, pessoa física com pessoa jurídica, quer dizer, são relações menores, que o direito fala de entre partes, interpartes, né, na maior parte das vezes. O direito público não, a gente tutela algo que pertence a todos. Por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, eu cuido do que é coletivo, cuidar da água, cuidar do ar, cuidar da fauna, tudo isso não pertence a Andréia, ou Campinas, ou o Estado de São Paulo e nem ao Brasil. O bem ambiental pertence a toda a coletividade, né? São bens que a gente pode até chamar de planetários, porque o meio ambiente pertence a todos os seres vivos que hoje vivem no planeta Terra. Então ele é um bem difuso, você não consegue nem saber quem é o titular daquele direito, mas ele é tão importante que ele precisa ser protegido. E quando a gente fala de fontes do direito, como eu repiso aqui com vocês, existe a lei, né, que é a fonte direta, é a fonte primária. Mas existem outras fontes também importantes, secundárias, mas também importantes, que é a jurisprudência, a doutrina, os costumes e os princípios gerais de direito. Muito bem, André, e o que é a lei? Como eu falei lá no início, é a norma posta pelo Estado. O Estado traduzindo o que é importante para aquela coletividade, edita aquela lei. A doutrina é a lição dos mestres e dos estudiosos de direito, formando um sistema teórico de princípios aplicáveis, né? São os pensadores, os juristas que analisam, que ajudam a interpretar esse direito. A jurisprudência, ela é uma reiteração de julgamentos dos tribunais, do poder judiciário, né, dos juízes, dos magistrados, é aquilo que é levado a conhecimento e ao julgamento dos juízes. Os juízes, eles têm se comportado e julgado um assunto sempre levando numa certa linha que eles entendem que é predominante, que é importante. E costumes são práticas habituais, praticamente tidas como obrigatórias, que o juiz pode aplicar na falta da lei sobre determinado assunto, também denominado direito consuetudinário. E princípios gerais de direito são critérios maiores e às vezes até não positivados, não escritos, não constantes das normas, mas percebidos pela lógica de indução dentro daquilo que a gente entende como justiça. E voltando à fonte primária das fontes de direito, quando a gente fala de lei, de normas, existe uma hierarquia aqui no Brasil, o que a gente chama, inclusive, de princípio da compatibilidade vertical, em que o topo, que é a lei, o diploma, a legislação mais importante, aquilo que a gente precisa seguir em primeiro lugar, é a nossa Constituição Federal, é a Carta Magna,
Depois vem os tratados internacionais de direitos humanos, depois vem as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e aqui na base da pirâmide outros atos infralegais e infraconstitucionais também, que são os decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço. E na área ambiental, gente, a gente trabalha com tudo isso, porque o meio ambiente também é um direito humano. A gente precisa sobreviver no planeta Terra, né? E ter qualidade de vida. Então, o Homo sapiens, como eu disse lá na aula número 1, o Homo sapiens é um ser planetário e ele tem direitos de sobreviver e ter qualidade da vida. Foi até lá que a gente discutiu como é que a gente vai pensar no novo pacto civilizatório, já que a gente tem visto uma degradação planetária muito grande. Como que a gente vai se comportar daqui para frente, depois de uma pandemia como o coronavírus também? Como que vai ser o nosso comportamento no cuidado da nossa casa, no cuidado no planeta Terra? E Andréia, me diz uma coisa, qual a diferença de lei complementar e lei ordinária, né? A lei complementar, ela, em relação ao quórum de aprovação, ela demanda uma maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo para sua aprovação. A votação tem que ter mais de 50% dos membros, independentemente dos previstos. Isso está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 69. E a lei ordinária, ela é mais simples, ela tem um quórum de aprovação menos rigoroso. Basta a maioria simples ou relativa, ou seja, mais da metade dos presentes, conforme o artigo 47 da mesma Constituição Federal. E para quem trabalha no poder público e para quem tem necessidade de entender como funciona uma norma ou confeccionar uma norma, elaborar uma lei complementar, uma lei ordinária, existe uma lei nacional, a 95, que ela, na verdade, é a cartilha, é a receita de bolo de como você elabora, né? Como você redige e altera as leis. Então, fica aqui a dica para vocês, para quem precisar elaborar uma lei, tem lá a receita de bolo. Por exemplo, sempre começa com artigo, com parágrafos, depois vai para inciso, depois vai para a linha. Tem todo um rigor metodológico de elaboração de leis. Visto então um panorama geral sobre direito ambiental, vamos trabalhar então ao nosso foco do curso, que é o direito que cuida do meio ambiente, o direito ambiental. E segundo Eds Milaré, o que é o direito ambiental? É o complexo de princípios e normas coercitivas, cogentes, né, como eu falei, no direito público, então ela é coercitiva, ela é cogente, reguladoras das atividades humanas, né, nós, Homo sapiens, que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do meio ambiente, a qualidade, a saúde do meio ambiente em sua dimensão global, ou seja, planetária, visando o quê? A sua sustentabilidade para os presentes e futuras gerações, né? Então, a palavra sustentabilidade, que a gente também já debateu, ela é focal quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente fala de cuidar do meio ambiente. E o direito ambiental, ele tem duas características bem interessantes, que ele é multidisciplinar, ou seja, liga todas as áreas afetas ao meio ambiente, biologia, ecologia, engenharia, geografia, enfim, uma gama enorme, né, de áreas, e exige relacionamento com outros ramos do conhecimento, interdisciplinar, políticas de educação, políticas de saúde, enfim, é um tema, como também repisando a aula 1, ele é transversal, né? Isso retrata a transversalidade do direito ambiental. E como a gente dividiu lá no início, né? Existe o direito público e o direito privado, e quando a gente fala do direito ambiental, dada a importância dele, a gente pode até traduzi-lo como um direito coletivo ou transindividual, ou seja, que sai da esfera individual, vai para a esfera coletiva de pessoas que eu nem sei quem são, dentro do que a gente caracteriza de difuso. E só para vocês saberem, né, por uma questão metodológica, ainda existem os direitos coletivos
e os individuais homogêneos, os coletivos, por exemplo, o direito do consumidor, individuais homogêneos, como o direito trabalhista, que acaba abarcando várias pessoas no meio ambiente do trabalho. Então, são direitos afetos ou não à administração pública, porque o privado também tem que cuidar do meio ambiente, mas que, como um todo, tem conotação pública ou social. Portanto, o meio ambiente é um direito transindividual, que transcende ao indivíduo. E aqui fica para vocês um quadro bem explicativo do que é a diferença entre difuso, coletivo e individual homogêneo. Por exemplo, o difuso, o grupo é indeterminado, né? E eles são interligados por uma circunstância de fato. Quando eu respiro ar, eu não sei se o ar é de Paulínia, de Campinas, de Morungaba, de Valinhos, de Vinhedo, a bacia aérea ela é transfronteiriça. Então, por isso que a poluição do ar a não poluição do ar é um direito difuso. Coletivo, eu já consigo determinar um certo grupo, por exemplo, quem comprou o carro que está com problema de freio. Pela nota fiscal é facilmente identificável. Então, dá para fazer um recall, enfim. E o individual homogêneo são identificáveis como o coletivo, né? São divisíveis, porque são direitos individuais que acabam se coletivizando por uma situação de fato, né? E como eu falei, por exemplo, o meio ambiente do trabalho, onde tem um equipamento que está causando danos à saúde daquele trabalhador, enfim. Então, segundo o jurista Ugo Nigro Mazzilli, que tem um livro bem interessante só sobre esse assunto dos interesses difusos, o meio ambiente é um interesse difuso tão abrangente que chega a coincidir com o direito público, ou seja, a importância do direito que cuida do meio ambiente, né, na visão do Mazzilli. E o meio ambiente é predominantemente, que os constitucionalistas falam, aqueles que trabalham, estudam direito constitucional, direito que interpreta a Constituição Federal, que ele é um direito de terceira geração. Por quê? Porque em nível global, nós temos uma evolução histórica dos direitos de primeira geração, né? Onde se foca mais nos direitos individuais de liberdade, os civis e políticos, hoje é retratado principalmente no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Os direitos sociais e de igualdade, que já são de segunda geração, por exemplo, o direito do trabalho, o direito à previdência, enfim, são a saúde, que resgata a questão coletiva. O terceiro, que são os coletivos em sentido amplo, transindividuais, que aqui é aqui que se localiza o meio ambiente, vinculados aos conceitos de solidariedade, fraternidade, porque quando a gente trabalha com uma questão planetária de sobrevivência e qualidade de vida, nós precisamos ser solidários e fraternos para a gente sobreviver com qualidade, inclusive, como espécie humana. E a gente já tem até, segundo o constitucionalista Paulo Bonavides, uma quarta geração onde tem pluralismo de informação, onde se vincula aos novos modelos de democracia, desenvolvimento sustentável, biodiversidade. Então, para vocês terem uma ideia dessa estrutura de gerações de direito e onde o meio ambiente se localiza. E eu vou trazer para vocês decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição Federal. É uma linguagem jurídica rebuscada, mas como a gente está falando de direito, a gente precisa também se aproximar da linguagem dos ministros do STF. Afinal de contas, são eles que dão a última palavra em termos de interpretação das normas em face da nossa lei maior, lá no ápice da pirâmide, a nossa Constituição Federal. E olha que interessante, né, esse julgado, cujo relator é o ministro Celso de Mello. Enquanto os direitos de primeira geração, que são direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, que são os econômicos, sociais e culturais, que identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o quê?
o princípio da solidariedade e constitui um momento importante no processo de nosso desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos dos homens, dos seres humanos, dos Homo sapiens, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de sua essencial inexaurabilidade. Então, é uma decisão muito importante, né, do Supremo Tribunal Federal, que eu compartilho aqui com vocês. Então, feito esse voo aqui sobre a questão do direito ambiental, a gente pode defini-lo como, resumidamente, sumariamente, como um conjunto de regras sistematizadas que visam o quê? Proteger o meio ambiente, né? A gente está aqui para conservar, proteger, preservar aquilo que é muito importante para o ser humano, para o homem, para a mulher, que é proteger a sua casa, proteger o meio ambiente. Quando a gente fala de normas, né? Quando a gente fala da questão da legalidade, o meio ambiente ele consta em vários diplomas, né? Mas o conceito deles a gente traz aqui os principais relacionados. Claro que na primeira linha é o que está lá na lei maior, na nossa Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, enfim. E vamos ver lá na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, lá no artigo 3º, inciso 1, o que ele fala do meio ambiente? Olha que essa lei é bem antiga, né? Ela é da década de 80, ela é de 1981. Olha o que ela fala do meio ambiente. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vejam que há um conceito extremamente amplo, né, abrangente do que legalmente se entende para o meio ambiente. E por que foi abrangente? Lá em 88, quando a nova Constituição foi editada, ela recepcionou esse conceito lá no seu artigo 225. Ela acolheu, ela falou, ó, tá válido, é isso aí, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Embora você foi publicada antes de mim, eu, Constituição Federal, reconheço, recepciono esse conceito porque ele é indeterminado e amplo. Ele cabe nessa nova normativa que é a Constituição Federal. E quando a gente fala de doutrina, de pensadores, José Afonso da Silva diz o seguinte, que o meio ambiente é assim a interação do conjunto dos elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Vamos ver como que está isso no artigo 225 da Constituição Federal? Olha que dispositivo importante. E ele está coloridinho assim, porque cada palavra tem um significado extremamente importante como norma matriz. Todos. Olha como o artigo 225 começa. Todos. Todos, quem são todos? Eu, você, sua filha, seu neto, seu bisneto e as pessoas que você nem conhece e as pessoas que nem nasceram ainda. Esse todos, como eu digo, é presentes e futuras gerações. Então, todo mundo, de uma forma extremamente abrangente, tem direito a quê? Tem direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tem direito a meio ambiente degradado, Andréia? Não, não tem direito a meio ambiente degradado. Tem direito equilibrado, sustentável. Bem de uso comum do povo, o que é isso? Que não é privado, é do povo, é de todo mundo, é de todos que estão aqui que ainda há por vir. Essencial à sadia qualidade de vida. Então a gente quer só sobreviver nesse planeta? Só sobreviver no Brasil? Não. A gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa tomar uma água pura, bem tratada, a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa respirar um ar puro para cuidar não só da nossa saúde e sobrevivência, para o nosso bem-estar. Impondo-se a quem? Ao poder público, União, estados, municípios, Distrito Federal, todos os agentes públicos e não só a eles, a coletividade, está todo mundo envolvido. O dever do quê? De defendê-lo e preservá-lo para quem?
para todos, que são as presentes e futuras gerações. Olha que dispositivo extremamente dentro do que a gente estudou do princípio da solidariedade, da fraternidade, né? Pensando nas pessoas que ainda virão habitar Campinas, Estado de São Paulo, Brasil e o planeta, né? Pensando no seguinte, não esgotem os recursos naturais agora, não acabem com o planeta agora, porque você vai prejudicar as futuras gerações. Você é um ser planetário, então você é um ser fraternal, você é um ser solidário. E depois, abaixo, né, da cabeça do caput do artigo 225 da Constituição Federal, nós temos as normas de efetivação, que é o parágrafo 1º, que diz, bom, para assegurar então a efetividade desse direito, o que o poder público tem que fazer? E aí vem os incisos, todos os incisos que falam o que ele tem que fazer, qual é a receita de bolo. E a gente vai estudar esses incisos quando a gente for trabalhar a nossa divisão de meio ambiente. Por quê, gente? Porque o meio ambiente, conforme a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, conforme até a tradução doutrinária, ele pode ser dividido basicamente em 4 tipologias: o natural, o urbano, o cultural e do trabalho. Vamos ver cada um? O meio ambiente natural. Ele é chamado de meio ambiente físico também. E ele está lá no conceito de meio ambiente da política nacional, em que fala em elementos bióticos e abióticos. Ele, na verdade, é o que a gente intuitivamente analisa quando analisa, vê, reflete, sente desde criança. Quando a professora pede, Andréia, vamos supor que eu tenho lá 7 anos de idade, Andréia, desenha o meio ambiente. O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma árvore, um rio, um macaco, um jacaré. Eu vou desenhar a flora, o solo, o ar, a água, a fauna. É isso que me vem à cabeça como meio ambiente natural. E ele é importante, é onde na verdade se localizam os nossos recursos naturais. E quais são as normas de efetivação que cuidam desse direito? Vamos lá para o inciso 1º, então. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Vamos cuidar da nossa biodiversidade, vamos cuidar da nossa flora, da nossa fauna, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. O que a gente tem feito, né? Por exemplo, o que a gente tem feito para não proteger a flora e a fauna? Recentemente aqui no Brasil, as nossas ações de seres humanos provocam queimadas no Pantanal e queimadas na Amazônia. Nós não estamos protegendo a flora e a fauna, né? A gente tem visto animais morrendo queimados, né? Onças, vertebrados, invertebrados, quer dizer, quando a gente queima as nossas florestas, a gente não cumpre esse inciso da nossa Constituição Federal. Só que, gente, você mora na floresta amazônica, no Pantanal? Eu não. Eu moro em Campinas. Campinas é uma cidade extremamente urbanizada. Mais de 80 pessoas moram no meio urbano. Qual é o meu habitat hoje? Eu moro numa casa, moro num bairro. Portanto, eu não moro lá na floresta. Eu moro no meio ambiente urbano, artificial ou construído. A maior parte dos seres humanos moram aqui, nas cidades. Então, o que é o meio ambiente urbano? Compreende os espaços urbanos compostos pelos bairros, loteamentos, condomínios, equipamentos privados e públicos, do que a gente chama de cidades. E, Andréia, quais são os dispositivos da Constituição Federal que regem, tutelam, né, esse direito? Vários. O 225 e outros espraiados pela Constituição Federal. Por exemplo, lá no artigo 5º, quando a gente fala de direitos civis, enfim, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Só que diz o seguinte, muito bem, você tem direito a ser proprietário de um bem móvel ou de um bem imóvel. Um bem imóvel, uma casa, um bem imóvel, um carro, por exemplo. Né? Só que essa propriedade tem que atender à função social, ou seja, ela não pode prejudicar a sociedade. Então, se eu tiver um carro que tem um fator de poluição alto, né, para além da que a legislação permite, eu não estou cumprindo minha função com a sociedade. Então, eu estou errado, eu estou em contrariedade com o direito e com a lei. Se a minha casa, por exemplo, for construída na beira do rio, não deixando o fluxo da fauna e da flora, né, perdendo a biodiversidade daquela área ambientalmente protegida, eu estou prejudicando a natureza e eu estou prejudicando os outros seres humanos também. Então, também não estou cumprindo a minha função social. E lá no artigo 182 da Constituição Federal ainda diz que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público local, municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, Estatuto da Cidade, por exemplo, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções o quê? Sociais, na qual o meio ambiente está inserido, da cidade garantir o quê? O bem-estar de seus habitantes, bem-estar, qualidade de vida, e aí nós resgatamos o que diz o artigo 225. E o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, ele é o quê? Um instrumento básico, mais importante da política de desenvolvimento de expansão urbana da cidade. Então, é importantíssimo que no plano diretor tenha o quê? A função social, no qual o meio ambiente está inserido. A política ambiental necessariamente precisa estar presente no plano diretor, senão eles não está cumprindo o seu objetivo, o seu mistério, que é garantir o bem-estar de seus habitantes. Se você não preserva o meio ambiente, você não tem bem-estar, você não tem sobrevivência, você não tem saúde, você não tem bem-estar. E outra divisão do meio ambiente é o cultural, que integra o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. Uma igreja, um bem tombado, por exemplo, né, os conselhos de cultura costumam tombar, quer dizer, preservar aquele meio ambiente. Uma paisagem pode ser tombada, aquilo que remete à nossa memória, né? Memória inclusive afetiva de determinado local. E os dispositivos constitucionais que tutelam o meio ambiente cultural também pode ser visto no artigo 216, que fala lá da cultura, né? Que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente em conjuntos, portadores de referente à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade. E aqui, olha, no inciso 5º, os conjuntos, incluindo os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E o meio ambiente do trabalho, né, a última divisão de meio ambiente, é onde as pessoas desenvolvem as suas atividades laborais, é onde a gente trabalha, com vistas ao quê? A salubridade, a segurança, a columidade física e psíquica. Nós precisamos trabalhar num ambiente bom, ventilado, em que a gente possa ter, onde tem o refeitório, se a gente faz alimentação no local, banheiro, vestiário, enfim, um lugar agradável. Afinal de contas, nós passamos horas no nosso meio ambiente do trabalho, né? Uma cadeira adequada para a gente se sentar, não ter problema ergonômico, enfim, né? É onde a gente produz, né? É onde a gente exerce funções em prol do coletivo, ainda mais nós que somos servidores públicos, agentes públicos, né? A gente está trabalhando lá para proteger o meio ambiente na Secretaria do Verde. Então, o nosso meio ambiente do trabalho demanda, né, essa proteção. E os dispositivos constitucionais que cuidam disso, por exemplo, quando a Constituição fala de saúde, fala do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, compete várias atribuições, dentre elas, colaborar no quê? Na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, né? Então,
E aí a gente vê que o meio ambiente ele foi espraiado, ele se espalha, não está lá só no artigo 225 da Constituição Federal. Tem vários artigos, vários dispositivos da nossa lei maior que cuidam do meio ambiente com essas diferentes formas de olhar, né, esse objeto. E o meio ambiente ele é tão importante para a Constituição Federal que ele pode ser visto como uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Pétrea vem de pedra, né? Não pode se mudar para prejudicá-lo, né? Então, lá no artigo 60 da Constituição Federal, diz o seguinte, que quando a gente for emendar, né, a Constituição Federal, a gente for alterar a Constituição Federal, não poderá ser objeto de deliberação, emenda à Constituição, tendente a acabar, a abolir o quê? Os direitos e garantias individuais. O meio ambiente não está lá também no artigo 5º, como a gente leu, ele é um direito humano, ele é um direito também individual e também é coletivo. E, portanto, a gente interpreta que ele é uma cláusula imutável. A Constituição não pode ser alterada para retroceder. E a gente vai ver aqui o princípio do não retrocesso também, né, na área ambiental. A gente precisa caminhar para frente, né, no sentido de conservação e proteção desse bem maior que é o meio ambiente. Vista a legislação, agora a gente vai para alguns princípios do meio ambiente. Por exemplo, né, e aqui eu trago para vocês os princípios que foram inseridos na Política Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Então, essa é a nossa referência. A prevalência do interesse público, mas não só o interesse público do direito administrativo, da administração pública, o interesse público ambiental. Ele é um valor a ser assegurado e protegido para uso ou fruição humana coletiva de todos, né, da presente e futuras gerações, como a gente viu lá no artigo 225 da Constituição Federal. Então, tanto os formadores de política, tanto aqueles que fazem leis e legislação, quanto aqueles que executam a lei, os gestores, devem observar essa ordem pública ambiental, ou seja, o meio ambiente ele é prevalente em relação a outros interesses. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, que a gente também analisou lá na aula 1, ele tem uma terminologia que surgiu lá em 1982 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo. Foi uma conferência extremamente importante, né, retratada na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, posteriormente, né, 20 anos depois, na ECO 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Carta da Terra também de 1997, no Fórum Rio+5 e outras conferências consequentes. Ou seja, o desenvolvimento sustentável, ele é sempre trazido à tona como um princípio extremamente importante. Por que ele foi tão retratado nessas conferências internacionais? Porque ele é vinculado a um direito intergerações, para as presentes e futuras gerações. Parte-se da premissa que o desenvolvimento é necessário. Nós precisamos ter desenvolvimento social, econômico, urbano, enfim, mas não a qualquer preço, porque a gente tem que preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Então, é equilíbrio. Dentro dessa premissa do desenvolvimento sustentável, nós temos, então, o tripé, que nós vimos na aula 1. O meio ambiente, o ambiental, o econômico e o social. É essa a grande definição desse desenvolvimento, não a qualquer custo, mas um desenvolvimento sustentável. E a gente viu lá no artigo 5º da Constituição Federal, né, função social da propriedade, e aqui a gente retrata a função socioambiental da propriedade, que é o dever coletivo de preservar o meio ambiente, acaba ocorrendo limitações ao direito de propriedade, né? Você não pode ter como eu falei no exemplo, um bem móvel, um automóvel que polui além do que é permitido, e você não pode construir uma casa, né, na beira do rio e prejudicando aquela mata que protege aquele recurso hídrico, né? Mais um princípio, o da função social ambiental da propriedade. A gente viu lá no artigo 5º da Constituição Federal que todo mundo tem direito à propriedade, mas tem que observar a sua função social, a sua função que resguarda não só o seu interesse individual, mas também o coletivo. Então,
esse princípio diz que o dever coletivo de preservar o meio ambiente ocasiona limitações ao direito de propriedade, com o objetivo maior de compatibilizá-lo com o desenvolvimento sustentável. É o que a gente denomina lá no direito administrativo de limitação. Limitação administrativa à propriedade. Por exemplo, o destacamento da propriedade públicas e privadas de áreas de preservação permanente. O que são áreas de preservação permanente? São as áreas verdes que margeiam os nossos recursos hídricos, rios, córregos, ribeirões, para proteger quando eles enchem, mas também a fauna, a flora, né? A passagem desses animais por aquela área, cuja finalidade, então, como diz, é a preservação dos recursos hídricos, a paisagem, garantindo o bem-estar ao ser humano, a estabilidade geológica, para que não tenha desmoronamento, né, daquela terra no rio e causando erosão, da biodiversidade, do fluxo gênico, da fauna e da flora e da proteção do solo, além de assegurar um bem-estar para as comunidades no seu entorno. Então, a condição do meio ambiente ela é dispensável para o pleno desenvolvimento urbano, sendo, portanto, intrinsecamente ligada à existência de uma vida digna, uma vida com qualidade. Então, a defesa do meio ambiente ela deve ser ela deve antecipar qualquer consideração em relação a seu direito de ter sua propriedade, né, em todos os seus aspectos, inclusive demandando intervenção do Estado para sua proteção. Se você construir uma casa numa área de preservação permanente, possivelmente ela vai ser demolida, né, porque você está exorbitando, excedendo o seu direito de propriedade e prejudicando aquilo que é coletivo, aquilo que é difuso e aquilo que é protegido. E falar em proteger, princípio da preservação, conservação e recuperação dos bens ambientais. A gente extrai esses conceitos de uma lei federal, que é a Lei 9985, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a famoso SNUC, que fala dos espaços especialmente ambientalmente protegidos, né? Então, o que é conservar? Conservação, o manejo do uso humano da natureza, no qual está embutido, no qual inclui a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração, a recuperação daquele meio ambiente natural. Porque quando a gente está falando de unidade de conservação, na maioria das vezes, por exemplo, principalmente as unidades de conservação de proteção integral, os parques, né? Eles não têm muita ocupação antrópica, ou quase nenhuma. Então, a gente precisa garantir esse biossistema, né, em bases sustentáveis. E nós temos também o conceito de preservação, que é o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a proteção a longo prazo das espécies e habitats e ecossistemas, é a longo prazo, porque lembre que o artigo 225 falou, olha, não é pra gente só que a gente preserva o meio ambiente, não, é para quem virá. Então, por isso que o planejamento ambiental, ele deve ser a longo prazo, das espécies, habitats, ecossistema, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação, ter essa riqueza que nós temos aqui no Brasil de biodiversidade, né? E também recuperação é a restituição de um ecossistema ou uma população silvestre que já foi degradada, né, a uma condição não degradada que pode até ser diferente da original, mas a ideia é resgatar, trazer, recuperar aquele meio ambiente por uma situação equilibrada, sustentável, saudável. E bens ou recursos ambientais, o que se entende por isso? A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, debaixo da terra, os estuários, o mar, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. E a manutenção do equilíbrio ecológico é outro princípio importantíssimo, porque
visa resguardar a sobrevivência das espécies em seu ecossistema, que nós, inclusive, estamos, né, como Homo sapiens, como mamíferos, estamos incluídos, bem como a preservação dos recursos naturais, provendo-se uma sinergia ambiental. Então, a manutenção do equilíbrio ecológico garante a nossa sobrevivência, mas também a qualidade de vida, conforme estabelece lá a Constituição Federal no artigo 225 e se reflete na Política Nacional de Meio Ambiente. Bom, também temos a necessidade, né, da melhoria contínua da qualidade de vida, relacionada a sistemas de gestão, sistemas de execução das políticas públicas, é a mão na massa, é o fazer, públicos e privados, de uma cidade ou empresa, por exemplo, especialmente focado no ganho de eficiência do uso dos recursos ambientais ou, quando for o caso, na sua proteção. E aí vem várias formas da gente melhorar os nossos processos produtivos, melhorar o nosso pacto civilizatório, aumentar a permeabilidade do solo, escolher fontes menos poluidoras, enfim, melhorar enquanto civilização no sentido de continuar se desenvolvendo, porque nós queremos desenvolvimento sustentável, mas melhorando os nossos processos para ter qualidade de vida. Então, como a gente traz aqui um exemplo de utilização de ferramentas de medição por meio de índices de indicadores ambientais, né? A gente vai ter uma aula com o Juliano Braga que ele vai explicar como é que a nossa gestão é eficiente, as nossas metas estão sendo atingidas, que índices de indicadores a gente utiliza para ver se a gente está sendo eficiente na nossa gestão ambiental. O estímulo para tal praxis, né, especialmente pela iniciativa privada, são as políticas de fomento efetivadas por meio de certificações, como a prática do licenciamento ambiental no selo S. Na aula de licenciamento ambiental, a gente vai ver como uma ferramenta de controle ambiental, que é o licenciamento, pode estimular práticas sustentáveis nos meios produtivos. Preservação da paisagem urbana, natural e rural. A paisagem dos ecossistemas é um bem de todos, é um bem coletivo, onde se prepondera o olhar de desenvolvimento sustentável, inclusive ponderando se aferir um valor econômico, né, uma precificação, uma valoração ambiental, além do direito democrático à qualidade ambiental e paisagística. Então, visa preservar também o patrimônio imaterial, considerado uma composição biótica e antrópica, em seu sentido não somente ambiental, mas social e econômico, bem como vinculado ao conceito de equidade, igualdade de acesso a esses bens pela coletividade. E ele é muito vinculado também ao meio ambiente cultural. Uso racional dos recursos naturais. O atual padrão de consumo é pautado ainda no quê? Na cultura do desperdício, infelizmente. Hoje a gente compra produtos com uma quantidade enorme e desnecessária de embalagem. Nossos avós compravam alimentos, por exemplo, a granel, né? Hoje estamos resgatando essa conduta, né, dos nossos avós, mas infelizmente ainda a gente tem uma política de desperdício enorme. E embalagem gera lixo, e lixo vai para o aterro, e os aterros nem sempre são adequados, quer dizer, então é uma rota de degradação, de poluição desnecessária feitas por nós, né? Quando a gente trabalha com a política do desperdício. Os recursos planetários são finitos e cada vez mais escassos. Nós já estamos com cheque negativo. A nossa conta planetária já está negativa, né? E esses recursos estão acabando. Como vai ficar a gente no futuro, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, com essa cultura? Então, o direcionamento do desenvolvimento sustentável nos faz refletir não só na utilização dos recursos que não se renovam, em detrimento dos renováveis, primando-os por o quê? Por uma economia sustentável, uma economia circular, solidária. Exemplos: não utilização, reaproveitamento, reciclagem de resíduos, conservação de energia, de água e outros recursos naturais, que são as energias renováveis, né? Quem não sonha em ter uma casa com reuso de água, com
placas fotovoltaicas, né, para poder reter a energia do sol, a energia solar, e não precisar de outros tipos de energia vindo de hidrelétricas, né? Quer dizer, a permeabilidade do solo, uma terra com grama para ter porosidade, a água entrar, percolar o solo e poder alimentar nossas águas que ficam no subsolo. Quer dizer, tudo isso é uma mudança do desperdício para uma conduta que é para cuidar do nosso meio ambiente, seja ele qual for, seja ele o natural, seja ele o artificial, preservando a nossa vida, que é outro princípio. Quer dizer, apresentar um conceito abrangente, contemplando todas as formas de vida, inclusive os animais. Quer dizer, não maltratando os animais, não tendo crueldade com os animais. A ocupação humana desordenada do planeta nos últimos 100 anos gerou danos que agora são reconhecidos como significativos, como importantes. E dentre esses podemos destacar a agressão da fauna animais silvestres, seja pelo abate direto desses, tráfico ou mesmo pela perda de habitats, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa situação, né, de animais sendo capturados e sendo vendidos ilegalmente no Brasil e fora dele. O desequilíbrio causado mostra seus efeitos com a extinção de espécies, principalmente animais de topo cadeia. Nós temos hoje, por exemplo, o lobo-guará, na nota de R$200. O lobo-guará, gente, é um animal em extinção. Ele precisa do cerrado para sobreviver, né? E se não tem cerrado, dificilmente o lobo-guará vai conseguir ter o seu habitat, a sua casa. Quer dizer, é algo muito sério, né? Um animal extremamente importante que tem um papel na sua biodiversidade hoje, fazendo parte de uma nota, né, de R$200 aqui no Brasil, mas por outro lado, prestes a ser extinto, né? Ele está na lista de animais em extinção. Sinantropização e migração de outros, colocando em risco a saúde dos biomas brasileiros. Consumo consciente. Falei de desperdício, mas é importante a gente retratar que é a necessária mudança de hábito nosso da sociedade. Desde pequenas, mudanças em nosso dia a dia. Compras, escola, lazer, cultura, trabalho, esporte. Se você mora perto do trabalho, por que você não vai a pé, você não vai de bicicleta, por exemplo, né? Que é um transporte menos poluidor e faz tão bem à saúde. Quer dizer, é você pensar como eu, dentro da minha pegada ecológica, dentro daquilo que eu como indivíduo ou coletivamente, eu posso ajudar nessa mudança de hábito, ter um consumo e um comportamento consciente em prol da sustentabilidade da vida do planeta. Aí eu trago outros exemplos também, definição de padrões sustentáveis de produção de consumo, como a produção de consumos e bens e serviços forma atender a necessidade das atuais e permitir melhores qualidades de vida, né, que consta da nossa legislação brasileira. Outro princípio, mitigação de impacto ambiental. O que é mitigação? Consiste em medidas aptas a intervir no meio com o objeto de remediar ou reduzir o impacto ambiental. Esse é um conceito muito utilizado numa ferramenta, num instrumento de gestão ambiental, que é o licenciamento, que a gente vai, inclusive, estudar na próxima aula de licenciamento ambiental. A minha conduta humana vai poluir, vai danificar o meio ambiente? Muito bem, eu preciso me desenvolver. Mas quais são as medidas que eu vou tomar para mitigar, para amenizar aquele impacto? Porque as nossas atividades humanas geram algum tipo de impacto, né? Isso é indubitável, seja ele positivo ou negativo. Eu quero saber qual vai ser a minha fórmula para eu mitigar os meus impactos negativos, né? Então, evitar impactos, prevenir riscos são as primeiras decisões a serem tomadas. A ordem de prioridade do controle desses impactos ambientais deve se pautar por dois princípios, o da prevenção e precaução, seguida da mitigação e da recuperação e, por último, se for necessário, da compensação ambiental. Então, somente depois da avaliação cuidadosa de um empreendimento, obra ou atividade, é que se passa a analisar as formas de diminuir os impactos ambientais a serem gerados. E o licenciamento ambiental é uma ferramenta que se utiliza muito desse princípio. E vamos também ver o princípio da
tríplice responsabilidade ambiental, que consta lá do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: aquele que gera dano ao meio ambiente, que prejudica o meio ambiente, vai ter 3 consequências: administrativa, civil e penal ou criminal. E também lá na Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 14, parágrafo 1º, fala-se de uma responsabilidade objetiva, no qual não importa se eu tive intenção ou não de causar aquele dano, a mim vai ser imputado aquela consequência na esfera civil. E quando a gente fala dessa tripla responsabilidade civil, quando a gente fala de meio ambiente, o risco é integral. O que isso significa, né? Porque no direito administrativo nós temos o risco administrativo como preponderante, admitindo-se excludente para afastar aquela culpa e, portanto, a sua responsabilidade. Na área ambiental não importa a culpa da vítima, caso fortuito, força maior, enfim, é imputado aquele dano e aquela responsabilidade para aquele que prejudica o meio ambiente. Existem também outras áreas, como do consumidor, assistente do trabalho, nuclear, mas o meio ambiente tem um olhar rigoroso em relação àquele que causa dano. Temos aqui o artigo 14, né, que fala que independe da existência de culpa, ela é objetiva. Não importa se eu quis trazer dano para aquela área ou não, não importa se eu agir com dolo, se eu agir com vontade, se eu agir com culpa. A mim vai ser imputado aquela responsabilidade ambiental. E uma independe da outra. A persecução criminal, a sua ação criminal, independe da civil. Quer dizer, então você, na prática, você vai ter a premissa de que uma não exclui a outra, né? E que a premissa primeira, vinculada ao princípio anterior, é que o empreendimento ou atividade não gere impacto, não gere dano. E se você gerou, se você descumpriu uma norma, aí é que vem a sua responsabilidade. Por quê, gente? Então, como eu falei para vocês a respeito da tríplice responsabilidade, acho que é importante a gente ter em norte, com base no princípio da prevenção, que a gente tem que recorrer quando a gente vai dar início a uma atividade poluidora ou potencialmente poluidora, uma atividade, uma obra, um serviço, ele passa por um check de mitigação, de análise de impactos, que é o licenciamento ambiental, para que não precise ter outras condutas de imputação de responsabilidade, porque deixou de ser preventivo e passou a ser repressivo. E aí, na esfera reparadora, nós temos a civil, né, com a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, com as ações civis públicas, com os termos de ajustamento de conduta, enfim, você reparar aquele dano, que é recuperar e compensar. E o administrativo, que é a multa, que é o embargo, que é a advertência, todas as sanções administrativas que vocês vão estudar na aula de fiscalização ambiental, né? E, por último, a repressiva em última instância, digamos assim, que é a penal, que é retratada na Lei de Crimes Ambientais. Quer dizer, você vai ser triplamente imputado administrativamente, civilmente e criminalmente por um dano ao meio ambiente, para vocês verem como o meio ambiente é importante para a nossa Constituição Federal. Princípio do poluidor pagador. A Lei da Política de Meio Ambiente, ela diz o seguinte, que vai ter imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais e com fins econômicos. Ou seja, poluiu, pagou. Essa que é a verdade. Trouxe dano ao meio ambiente ou causou algum tipo de poluição ou impacto, você vai pagar por isso. O princípio não pode ter a interpretação equivocada de que também o pagamento confere o direito de poluir. Ah, custa barato, então eu vou lá e pagar. Não é isso, né? Frisando-se nesse ponto, a vocação redistributiva do direito ambiental. Então, esse princípio ele tem um aspecto preventivo e reparador. Ele é um princípio da ordem econômica aplicado ao meio ambiente.
e que ele trabalha as externalidades, os impactos negativos daquela sua atividade, empreendimento ou obra. Deve, portanto, o responsável assumir o custo daquela degradação ou poluição, devendo reparar o dano ou, preventivamente, ou na impossibilidade, ressarcir a sociedade. E o princípio do protetor-recebedor é justamente ao contrário. Aquele que protege é recompensado, Aquele que traz condutas que prestigiam, incentivam, aquele que protege o meio ambiente em benefício do que é coletivo, da comunidade, por meio de compensações financeiras, rapidez no processo dele, eventualmente de um licenciamento ambiental, isenção de tributos, Um exemplo disso é o IPTU verde. Então, nós temos essa possibilidade de compensar. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente pratica o pagamento por serviços ambientais. O PS, que a gente chama de PSA. PSA água, que a gente vai estudar na aula de recursos hídricos, quem preserva a sua nascente, onde nasce o rio, a floresta que protege as águas, ganha um dinheiro para isso, Ele é remunerado para proteger aquela água. Princípio da prevenção visa evitar que o dano ambiental ocorra. Era o que os nossos avós falavam, é melhor prevenir do que remediar, Popularmente é isso. Existem vários mecanismos para que isso aconteça e o licenciamento ambiental é um dos instrumentos. Então, é uma atuação antecipada para evitar danos que, em regra, são irreversíveis, mas que a gente consegue prever pela técnica e aí poder mitigá-los, enfim. E a precaução é um princípio irmão, digamos assim, da prevenção, mas ele tem uma certa característica, porque nesse caso específico eu não tenho certeza técnico-científica, eu não sei que impactos que virão depois. Então também visa minimizar os riscos, reduzindo a extensão da incerteza, Então o que diferencia esses dois princípios é que o da precaução procura-se evitar o dano que se conhece e no caso da precaução, não. É a atividade ou empreendimento que falta certeza científica, portanto, vai ter um rigor maior da legislação para proteger aquele bem. Princípio da educação ambiental. Educação é princípio, é ferramenta, é objetivo, é extremamente importante para a gente mudar o nosso pacto civilizatório, para a gente mudar a nossa forma de olhar o meio ambiente, a importância que ele tem para eles. Então, tem várias vertentes. Processo de mudança, formação de valores, preparo para o exercício da cidadania, mas também pode constituir, como eu digo, um fator de transformação da sociedade por meio de sensibilizações, enfim. As questões ambientais devem ser vinculadas em espaços formais e não formais, em escola, em casa, em bairros, em igrejas, em espaços culturais e de lazer, enfim, e abarcar todo mundo. Criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, para que a gente mude o nosso comportamento. Publicidade. Tem muito a ver com transparência, gente? E a publicidade gera informação, informação acessível, informação amigável para as pessoas, porque a informação é uma ferramenta agregada a outros princípios também extremamente importantes, como a participação comunitária e como a educação ambiental, que a gente viu lá na frente. Existem normas para isso, Normas na área de meio ambiente e fora dela que regulam como que se dá essa publicidade dos órgãos públicos. Inclusive, no Brasil, nós temos o SINIMA, Sistema Nacional de Unidade de Informação, que o governo federal procura agregar as informações no território, de cunho ambiental, e outro instrumento é o Banco de Dados Ambientais, que é importante que os municípios e os estados também tenham. E desmembramento do princípio da educação e da publicidade, a participação das pessoas na gestão pública, a participação da sociedade civil, a atuação comunitária ou popular na condução das políticas públicas, porque afinal de contas, o meio ambiente é para todos, então é importante que todos também participem das decisões. E existem vários dispositivos constitucionais que permitem essa participação da comunidade. O
Um exemplo que eu trago para vocês na área ambiental é gestão de recursos hídricos pelo Comitê das Bacias Hidrográficas, né, que está lá na Política Nacional de Meio Ambiente. Processos de audiências públicas, advindas de licenciamento ambiental, enfim. A participação da sociedade civil também, ela pode se dar através de consultas públicas, além de audiências lá que eu exemplifiquei no licenciamento ambiental, em consultas públicas como a gente vai criar uma unidade de conservação, elaboração de um plano de manejo dessa unidade de conservação, que são os espaços especialmente protegidos que constam lá do Sistema Nacional de Conservação. E aí, gente, para triangular essa parte dos princípios, a gente tem aqui a necessária interface em eu me informo, eu me educo e eu participo, né? Por isso que esses três princípios são tão interligados, né? É um ciclo virtuoso, né, das pessoas se informarem, se educarem e poderem ativamente participar das decisões na área ambiental. Por quê? A área ambiental é multidisciplinar e ela é interdisciplinar, como eu falei lá no início. Então, as informações precisam ser fáceis, precisam ser amigáveis, porque o meio ambiente envolve muitos ramos, né? E tem interface com muitas políticas públicas. Por isso que a publicidade e a transparência é significativo para as pessoas terem uma informação muito boa sobre o assunto e terem condições de se educar e participar. Essa integração entre as políticas também é um princípio que geram novas formas de diálogo, intercâmbio de práticas, experiências e resultados e sinergia entre políticas faz com que a de meio ambiente respeite e agregue outros como de educação, como de saúde, como cultura, como segurança e vice-versa. Uma influencia e é influenciada pela outra, seja ela em nível internacional, nacional, estadual ou regional, né? Que tem tudo a ver, como eu falei, com o conceito de solidariedade. E, gente, e por fim, o último princípio, que é a proibição de retrocesso nas políticas públicas ambientais municipais. Aqui eu coloquei municipais porque, como eu disse no início, esses princípios é o que constam da política municipal de meio ambiente aqui de Campinas, mas o retrocesso ele não serve só para Campinas, né? Ele é um princípio constitucional abrangente. E a Constituição Federal elege o meio ambiente como um direito não somente individual, mas coletivo, como a gente viu. E a gente viu, inclusive, que ele é cláusula pétrea. Então, a norma diz que se deve garantir um mínimo existencial ecológico, ou seja, proibindo-se o retrocesso ambiental, segundo, inclusive, Molinaro, lá numa obra de 2007. Ou seja, é o andar para frente, né? É ter-se a formação de políticas públicas, elaboração de leis, planos, programas, projetos e até ações, né, na gestão ambiental, no sentido de sempre melhorar, né, a preservação do meio ambiente. Então, gente, é isso, né? Nós fechamos aqui vários princípios de meio ambiente que estão na política municipal, para a gente poder entender um pouco o que é esse arcabouço do direito ambiental. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse curso. Muito obrigada!